Iniciando mais um resumão de sexta, eu sou Cris Almeida, assessor de investimento, e estou aqui toda sexta-feira para tratarmos de assuntos que fazem diferença no seu bolso. Hoje, na gravação 10 de julho de 2026, temos vários assuntos para tratar. Eu serei muito rápido, muito breve em alguns deles, tá, pessoal? Porque já tem notícia aos montes por aí. Vamos começar falando da guerra no Irã. A guerra começou, aí fizeram uma pausa, aí retomou, aí o petróleo sobe, o petróleo sobe de novo e cai de novo, e barra Estreito de Hormuz, e libera Estreito de Hormuz, aí faz acordo é quebrado, então é essa vida aí, pessoal. A última notícia que nós tivemos é que o Trump tá pé da vida, que o Irã faz acordo, depois volta atrás, e o que isso afeta na nossa vida, Cris Almeida? O preço do petróleo. Então, o preço do petróleo ainda está oscilando bastante. Eu já falei em vídeos anteriores que o petróleo afeta diretamente a nossa vida. Tudo aquilo que você compra é transportado, então precisa necessariamente de itens de petróleo para que o combustível exista e também para a produção de muitos produtos em escala industrial, enfim. É uma conversa que não tem fim e nada mudou, continua nesse chove não molha, vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Um outro assunto também que eu vou ser muito breve é a questão das bets. O nosso novo ministro da Fazenda, o Dário Durigan, anunciou que agora, né, estava tendo muitos exageros. Eu já falei em vídeos do passado, se você acompanha aqui os resumões, eu falei que essa Copa do Mundo ia ser uma das maiores transferências de dinheiro, né, da classe pobre para poucos ali proprietários das bets que estão instalados com as suas sedes em paraísos fiscais. Então agora o Dário Durigan falou que vai resolver o problema, tal, que está tendo exagero, as propagandas aí indevidas, e que está tendo muitos abusos. Então agora, novas regras, hein, pessoal? Novas regras para as bets a partir de 17 de julho. Precisava avisar o pessoal aí que a Copa termina no dia 18, é isso mesmo? No dia 18, 19, né? 2 dias depois acaba a Copa, mas pelo menos ninguém vai poder falar que não fizeram nada. Não, fizeram, trabalharam aí, essa questão da regulamentação, ficaram atentos e tomaram uma medida para evitar os abusos aí na Copa. Então, pelo menos para o último jogo da Copa, final, as regras das bets vão ter mudado. Vamos virar a página então? Eu queria tratar, esse sim, um assunto muito importante, porque está ficando cada vez mais difícil para a população brasileira enfrentar essa questão econômica, rasgando o verbo, está cada vez mais difícil para o pobre viver no nosso país. Nós tivemos aí, infelizmente, tá, pessoal, um aumento extremamente significativo, quase 100% de aumento dos moradores de rua, e isso você sabe, não precisava de dados estatísticos, né? Tem até aqui, ó, estou pegando aqui no meu computador, o Cadastro Único dos Programas Sociais, o CadÚnico, de 198 mil moradores de rua. Agora, nesses últimos 3 anos, essa estatística foi levantada agora em junho, aumentou para 392,4 mil moradores de rua. Então, dobrou, né? Dobrou praticamente. Então, realmente a situação está bastante complicada. E você vê isso, né? Quando você para aí no trânsito, no semáforo, vem os pedintes e tudo mais, e realmente está uma situação bem complicada. Na verdade, a gente vem percebendo o seguinte também, a questão do endividamento, que já também, você vê, parece que eu sou meio profeta aqui, mas não é, pessoal, que eu vou acompanhando os movimentos do mercado, a gente vai percebendo. Agora saíram os dados do Instituto Nexus, que foi encomendada uma pesquisa aí pelo BTG Pactual, e se constatou o seguinte, que as famílias estão endividadas, muito endividadas. Já falamos aí que 70% ou mais, 80% da população do Brasil está endividada com 50% de inadimplentes, só que essa última pesquisa que saiu nos coloca num cenário um pouco preocupante, que esse endividamento não é assim porque o sujeito comprou um carro do ano, porque ele fez uma viagem para a Itália,
porque ele, sei lá, não, pessoal, esse endividamento está vindo por consumos básicos, conta de supermercado, é a conta de luz que o sujeito não está conseguindo pagar, é a feirinha que ele fazia no final de semana, não está dando mais. Então, a preocupação que nos vem no Brasil atualmente é que a grande causa do endividamento está sendo por bens de consumo. É o médico que o sujeito tem que pagar lá no pronto-socorro, porque o SUS não pôde atender. São coisas assim do dia a dia que a pessoa está precisando pagar e está se endividando no cartão de crédito por causa disso. Eu pergunto para você, talvez, infelizmente, talvez você passe por isso. Existe o jeito correto de usar o cartão de crédito, que você faz as compras no mês, virou o mês, você paga o cartão do crédito, ok, isso é um jeito inteligente de usar o cartão de crédito, mas existe aquelas pessoas que estão se endividando, fazendo compra para o mês e parcelando isso, e no outro mês vai ter que fazer uma compra de novo e não está dando. Então a gente tem que ficar muito atento, porque já está aumentando o número de moradores de rua, dobrou. E agora a grande causa do endividamento está sendo por consumos de necessidade básica. Sem falar que teve aí uma última verificação, a conta de luz do brasileiro já subiu mais do que o IPCA. Praticamente todas as distribuidoras de energia elétrica já subiram a tarifação da eletricidade acima do IPCA. IPCA é o índice de inflação. Agora um detalhe importante, se você vem acompanhando os vários resumões que eu venho feito ao longo das semanas aqui, você já me ouviu falando aqui que esse índice IPCA, que é medido mensalmente pelo IBGE, aliás, hoje vai ter o lançamento do IPCA de junho. Eu estou gravando esse vídeo de manhãzinha, ainda não saiu, mas ao longo do dia vocês vão ver. O índice de inflação de junho foi tanto, depois vocês acompanham aí. Mas eu já falei para vocês aqui em vídeos do passado, de novo, mais uma profecia que vai se realizando, né? Que o IPCA já não reflete mais a realidade. Eu denunciei aqui o escândalo do IBGE, teve até algumas mudanças, funcionários que foram mandados embora, porque a coisa não estavam concordando com o jeito que estavam medindo a inflação e tudo mais. E isso é problemático? É muito problemático. A gente tem uma medição do índice de inflação que não reflete a realidade. Por isso que eu estou citando as distribuidoras de eletricidade, de energia elétrica. Por quê? Porque eles veem que não está batendo, nós vamos aumentar a energia elétrica de acordo com o IPCA, só que o IPCA já não reflete mais a realidade. Não só isso, por exemplo, você tem aplicações, você faz lá uma aplicação no Tesouro IPCA, ou você pega um CDB atrelado ao IPCA. Aí você espera ter aquela rentabilidade, só que esse índice é fajuto. Ele não está refletindo a inflação real, entendeu? Inclusive, né, em se tratando de aplicações, já que eu estou tratando desse assunto, o mínimo que se espera quando você faz algum tipo de aplicação, seja num CDB, num tesouro, num fundo que está atrelado ao IPCA, seja IPCA mais alguma coisa, por exemplo, IPCA mais 7. IPCA mais 7 até já está até baixo, né? O IPCA mais 8 está excelente. Se você achar uma aplicação, você fala comigo, tá? Que eu vou achar para você IPCA mais 8, está muito bom, né? Só toma cuidado com promessas muito milagrosas. Você abre lá o aplicativo do seu banco, IPCA mais 15, IPCA mais 20. Opa, pera lá. Aquele ditado da minha vozinha. Quando a esmola é demais, o santo desconfia, né? Cuidado para não estar comprando título podre aí, igual o do Banco Master aí, que prometia mundos e fundos, né? Então, como é que a gente resolve isso? Você fala comigo, Cris, eu realmente estou preocupado com essa questão da inflação e é uma orientação desse mês de julho dos analistas da XP para que a gente concentre grande parte aí grande parte não, mas uma boa parte das aplicações em títulos vinculados à inflação, só que nós vamos encontrar títulos IPCA+, por exemplo, como eu falei, IPCA mais 7, IPCA mais 7,5, IPCA mais 8, porém com ativos que tenham uma boa classificação.
Veja, essas aplicações todas, fundos, CDBs, etc., eles possuem classificações por entidades, por agências independentes. As mais conhecidas é aquela classificação 3A, ou AAA, AAA, em seguida vem o AA, que seria 2 As, depois A apenas, depois BBB, depois BB e B, CCC, CC e C, e D, que seria a pior de todas. Então você tem uma classificação aí por letras. E você também tem a classificação por estrelas: 5 estrelas, 4 estrelas, 3 estrelas, 2 estrelas. 5 estrelas é o top, é a melhor que possível, e o AAA é a melhor possível. Então, quando a gente procura um CDB, um título, um fundo, ou mesmo no Tesouro, para fazer uma aplicação, eu vou estar procurando para você exatamente a aplicação que tem uma classificação boa, né? Porque, veja, é interessante, né? Às vezes você vai achar: "Ai, Cris Armeida, eu tô vendo aqui no aplicativo meu, ó, IPCA mais", como eu falei, 15. Tá, beleza, mas aí você vai ver a classificação desse ativo, ele é CCC, é muito baixo, é 2 estrelas, 1 estrela. Então será que você está disposto a correr o risco? Ah, eu estou disposto. Não, eu vou investir porque o que eu quero é porque tem clientes dentro dos bastidores aqui da casa de corretagem, a gente fala, são os taxeiros, né? O cliente taxeiro é o que fica procurando taxa, a melhor taxa, eu quero ganhar, eu quero ganhar, quero ganhar. E nesse afã de querer ganhar, ganhar, ganhar na taxa, eu quero a melhor taxa, eu quero a maior taxa, que esse banco tem uma taxa melhor, os taxeiros, você acaba contraindo títulos e aplicações muito ruins, com classificações muito ruins. Então, sim, vamos procurar uma boa rentabilidade, que você tenha aí um ganho interessante, mas desde que a gente respeite o segundo pilar, que é a segurança do ativo que você está aplicando, tá bom? Bom, virando a página, nós temos aí também o assunto do IPVA, que está sendo bastante falado essa semana, que está tramitando aí no Congresso a possibilidade da modificação da cobrança do IPVA. Surgiu uma alternativa. Aliás, deixa eu até fazer uma pergunta antes de falar do IPVA. Você tem carro elétrico? Você já comprou carro elétrico ou está pensando em comprar carro elétrico? Porque o carro elétrico vem como uma alternativa, assim, de ser mais econômico, tal, etc. Tem subsídios do governo, embora esses subsídios praticamente já acabaram, né? Começou praticamente zero ali de imposto, aí subiu um pouquinho, foi para 10, 15, 20, 25, e agora, nessa virada, não sei exatamente se vai ser esse mês ou no próximo mês, me desculpe, mas tá para virar aí, vai ser novamente aumentado o imposto para 35%. Então aquele benefício de você comprar um carro elétrico mais barato, porque você tinha benefícios de impostos de tributação, já não vai ter mais, mas isso somado agora à questão do IPVA, que está avançando aí no Congresso, essa discussão de reduzir o IPVA para o teto máximo de 1% do valor do veículo. Beleza, eu acho que isso vai ser muito bom. Na verdade, assim, eu acho que nem precisaria, nem deveria ter IPVA, porque IPVA é o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores. Você compra o veículo já é seu, você já pagou o imposto na aquisição, pronto, acabou. Mas, enfim, aqui no Brasil tem essa palhaçada de ter que todo ano você ter que pagar o IPVA, que não é barato. Então, está tendo essa discussão, parece que foi aprovado na Câmara lá de discussões, de estudos, agora vai para votação, de não ultrapassar 1% do valor do veículo. Isso está sendo falado, divulgado, o pessoal está comemorando, mas só que tem um probleminha aí. Além de ter essa possível metragem de 1%, que sinceramente eu não sei se vai passar ou não, se depois vão querer aumentar, vai ser 2, vai ser 3, serão 5. Tem um outro probleminha, que vai ser levado em conta também o peso do veículo, e isso ninguém está falando. Eu abri os vários portais aqui de economia, né? Todos falam do tal do 1%, que pode ser que chegue a 1%, pode ser que chegue a 1%, mas no mesmo texto da lei está ali especificado, e acho que, não sei se os repórteres ali, os produtores de notícia não leram essa parte, que vai ser também levado em consideração o peso do veículo.
E aí volta a pergunta que eu fiz: você tem carro elétrico? Você vai tá pensando em comprar carro elétrico? Você sabe quanto que pesa um carro elétrico? Então o carro elétrico, além de, estar perdeu já praticamente o subsídio aí da tributação de importação, obviamente, que vai ficar tudo igual elas por elas, não vai ter mais esse benefício da tributação baixa na importação, mas essa mesma lei que está falando de reduzir o IPVA vai levar em conta o peso do veículo, e você sabe muito bem que carro elétrico pesa, a bateria, né, pesa muito mais do que um carro comum. Então isso ainda está em discussão e tudo mais, eu só estou adiantando, tá, porque de repente o pessoal fica comemorando: "Ai, que alegria, que felicidade, vai mudar a lei agora, o IPVA, tal", mas preste muita atenção nessa questão do peso, porque se eles passarem essa lei e começar a fazer a tributação a partir do peso do carro, meu amigo, vou te dizer, você que tem carro elétrico, começa a rezar, porque carro elétrico é muito mais pesado e você sabe disso. Virando a página e falando, enfim, dos ETFs irlandeses, os UCITS, que já estão disponíveis na plataforma XP. Isso não é propaganda, tá, pessoal? E nem é recomendação de investimento. Estou trazendo uma notícia porque não tinha e agora tem. O que é UCITS? Bom, você já ouviu falar do que é o ETF. ETF, muita gente faz tanta confusão para explicar o que é um ETF. Eu vou dizer o que é um ETF. ETF é um fundo, é um fundo de investimento como qualquer outro. Só que a diferença é que normalmente o ETF tem uma taxa de administração mais baixa e ele pode ser negociado na bolsa. Enquanto que um fundo você vai precisar de uma corretagem, de uma assessoria para fazer a aquisição de um fundo. Você entra na bolsa de valores, lá no seu o pessoal que gosta de fazer day trade, swing trade, na própria bolsa você consegue negociar os ETFs, coisa que não é possível com um fundo de investimentos. É isso. Mas basicamente ETF é um fundo com uma taxa de administração menor e que pode ser negociado na bolsa. Bom, se você tem aplicações em dólares, e estava fazendo aplicações em ETFs, nós estávamos utilizando então os ETFs americanos, ou seja, com domicílio nos Estados Unidos, mas agora nós podemos os chamados ETFs irlandeses, que são domiciliados na Irlanda, em Luxemburgo, assim, ou seja, está na Europa, não está nos Estados Unidos. E qual seria a vantagem de você comprar um ETF não nos Estados Unidos, mas um ETF europeu? Bom, primeiro o State Tax, que seria o imposto sobre em caso de óbito, em caso de falecimento, para a gente, para a família, né, reaver aquele ativo do detentor daqueles ETFs nos Estados Unidos até 60.000, você estaria isento dessa taxa. Depois de 60.000 tem uma tabela progressiva de 60 até 70, 70 até 80, 80 até 90, vai aumentando, mas até 60.000 não teria incidência de imposto nos ETFs americanos. Nos ETFs irlandeses é isento a partir de qualquer valor, tá? Então você não tem o estate tax, então em caso de óbito, em caso de falecimento, a família vai ter acesso a esses ativos sem necessariamente passar por essa tributação. E nos ETFs americanos nós temos sim o imposto sobre os dividendos, que está na casa de 30%. Nos ETFs irlandeses esse imposto é menor, está na casa de 15%, com um detalhezinho muito interessante. Quando você compra um ETF americano, os dividendos vão caindo na sua conta, mês após mês, o que é uma coisa legal, você vai vendo ali, só que você vai pagando imposto sobre esses dividendos. Nos ETFs irlandeses, você pode ali ativar a opção de não cair os dividendos, e desse dinheiro que está sendo investido nos ETFs, e que quando gera um dividendo, ele vai reinvestir no próprio ativo. Então você tem ali uma espécie de, abre aspas, elisão fiscal. Elisão fiscal não é sonegação fiscal. Elisão fiscal é quando você, dentro da lei, você faz uma manobra para pagar menos imposto. Então você não vai ter o dividendo caído na sua conta para gerar imposto para ser pago.
o dividendo que cair, ele vai se reinvestindo, cada vez que cai, é adquirido novas cotas deste mesmo ETF, e aí você então tem essa manobra que pode, no final das contas, né, ajudar você a ter uma lucratividade maior, porque você teve uma tributação menor, tá? Então tem essas vantagens aí. Esses ETFs irlandeses já estão disponíveis para aquisição, se você gosta de ETFs, você tem essa visão. Já falamos no vídeo passado, no vídeo retrasado, no vídeo tralalá, todos os vídeos que passaram, eu tenho recomendado aqui essa questão de você ficar atento, prestar atenção sobre a direção que ou sobre a alocação do seu patrimônio, porque se você concentra todo o seu patrimônio aqui no Brasil em reais, tem um certo risco, então é interessante fazer uma diversificação. Vou colocar um pouco em dólar, vou colocar um pouco na minha conta global, que seria a conta internacional. Essa diversificação é uma forma inteligente de você proteger o seu patrimônio. Se você tiver mais interesse sobre como fazer tudo isso, ou se você já está fazendo, mas tem dúvida, entre em contato comigo. Aqui está o meu WhatsApp, 14 991 256 123, repetindo, 14 991 256 123, e o nosso amigo aqui, o nosso site capitalerenda.com, que eu trago informações relevantes sobre o mercado financeiro, calculadoras para você fazer as suas projeções futuras de ganhos, capitalerenda.com. Acesse agora, você vai ter bastante coisa bacana que vai encontrar por lá. Eu sou Cris Almeida, sucesso e prosperidade para você. Meu sonho de viver de renda, tem um plano ou é só um sonho? Quem cuida do meu dinheiro sabe o que eu quero fazer com ele? Investir bem começa com uma pergunta: onde você quer chegar? Na XP, você cria um planejamento financeiro ao lado do seu assessor. Uma estratégia que segue seus objetivos e transforma as decisões de hoje na vida que você quer viver amanhã.